Ele é professor da PUC há 6 anos, né, professor Ricardo Motai? Ele é formado em bacharelado em Física e mestre em Física também. E eu vou deixar o Ricardo se apresentar, então. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, professor Ricardo, por aceitar o nosso convite para participar do ICEI Talks. E seja muito bem-vindo. Maravilha. Obrigado, Kelly. Obrigado todo o pessoal aí do ICEI, professora Simone, professor Rômel, professor Lúcio também, né, o diretor aí do ICEI, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, aprender a aprender. Agradecer também a Joyce, né, nossa coordenadora aí do departamento. E espero assim, que realmente este momento seja bastante útil para cada um de vocês, que ele possa trazer aqui insights, para que ele possa ajudar você na sua jornada enquanto estudante, né? Porque aprender, como a gente vai ver, é fundamental. Então, só reforçando o pedido inicial que foi feito pela professora Simone, para todo mundo manter o microfone no mudo, mas conforme vocês tiverem dúvidas, perguntas, por favor, anotem essas perguntas, mandem no chat, porque num momento inicial a gente vai passar aqui rapidamente, né, algumas dicas, uma visão geral sobre o aprendizado, e depois eu acho muito importante a gente ter um momento para discutir, né, dúvidas mais específicas. No início a gente já estava trocando ideia um pouco sobre quais têm sido as dificuldades de vocês em relação aos estudos, para que isso aqui seja realmente um momento proveitoso para cada um de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu não vou me alongar muito na minha apresentação, não. Como a Kelly falou, sou formado em Física. Decidi fazer Física por causa de um professor que eu tive no ensino médio, né? Quando eu estava no ensino médio, no primeiro ano, como muita gente, a gente fica na dúvida, assim, do que vai fazer da vida, né? O que vai trabalhar, o que vai fazer da sua vida profissional. E aí eu tinha dúvida entre fazer administração, psicologia ou economia. E resolvi fazer física por causa de um professor. E desde então, nessa época, eu comecei a estudar muito mais a física de uma forma mais intensa. Eu fiz na época Olimpíadas Brasileiras de Física, cheguei a ganhar a medalha de ouro no nível nacional, concorri para fazer as Olimpíadas Internacionais e fiquei em 10º lugar na seleção nacional, sendo que os 9 primeiros foram selecionados para participar das Olimpíadas Internacionais, ou seja, por um eu não fui, né? Mas assim, essa experiência que eu tive foi muito boa porque foi um momento em que eu aprendi muita coisa por conta própria. Quer dizer, na época do ensino médio, lá no 2º ano, eu já tinha estudado todo o conteúdo da física que a gente vê no ciclo básico na universidade, ou seja, eu já tinha estudado todos os livros do Halliday e um bocado de cálculo também, justamente para fazer as Olimpíadas e tudo mais. Então foi uma época que eu tive que aprender muito sozinho, até pela própria estrutura, né? O colégio não se propõe, é óbvio, a ensinar a física mais avançada. E aí, nisso, eu fui percebendo várias coisas, né? Por exemplo, quanto mais eu aprendia, mais eu gostava de estudar, porque eu via o resultado aparecendo ali na minha frente. E aí, nisso, esse estudo ele foi se estendendo não só para a física e matemática, e também a química, mas inclusive para outras áreas. Então, eu nunca fui muito de gostar, por exemplo, de geografia ou de história, mas nesse período em que eu comecei a estudar mais e a aprender mais, eu comecei a ver a importância de se aprender outras coisas também, ok? Então, aqui, o que eu vou compartilhar com vocês é algumas das coisas que eu tenho percebido, assim, não só na minha experiência pessoal, mas também enquanto professor, né, eu tenho percebido em relação ao processo de aprendizado, ao processo de aprendizagem e o que eu acredito que vai ser, assim, o mais útil e rico para vocês, ok? Vocês estão vendo os slides aí? Dá um ok para mim, por favor, no chat, só para a gente ter certeza que a gente está aí alinhados. Se vocês Com estiverem licença, vendo. professor Motai, deixa eu só falar uma coisinha aqui com a Andressa. Andressa, se você puder ativar o seu áudio para que as pessoas consigam ver o seu vídeo. Beleza, obrigada.
Desculpa interromper, professor Ricardo Motai. Não, que isso, tranquilo. Beleza, maravilha. Então vamos lá, gente. Por que é tão importante aprender a aprender? Bom, a gente está falando aqui sobre aprendizado. A gente está falando aqui sobre aprendizado, né? Então, por que é tão importante? A gente que é do ICEI, a gente que gosta de tecnologia, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, né? Bom, aqui talvez muitos já tenham visto, quem é meu aluno já viu isso nas primeiras aulas, eu sempre falo um bocado, mas como tem muitos aqui que nunca viram, então eu peço licença aí para ser um pouco repetitivo para quem já viu, né? Mas se você parar para pensar na história da evolução da tecnologia, é algo extremamente impressionante. Em 1642, a gente teve a invenção da primeira calculadora, ou seja, a primeira máquina de fazer conta, que foi a La Pascaline, inventada pelo Blaise Pascal. Ele queria ajudar o pai dele, que era comerciante, a fazer alguns cálculos. Ele inventou essa calculadora, que não se parece nem um pouco com as nossas calculadoras de hoje. Avançando aí no tempo, em 1946, a gente teve o ENIAC, que foi o primeiro computador. E aí está uma foto dele para a gente ver as dimensões desse computador, que também não se parece nada com um computador dos dias de hoje, né? É um computador que ocupava uma sala inteira com vários cabos e que precisava de várias pessoas para ser operado. Mais um pouco, em 1973, a gente teve aí o primeiro celular, o Dynatac 8000, que era um tijolão, realmente um tijolão, que tinha uma antena gigantesca e que fazia o quê? Fazia ligações. Conseguia fazer ligações, né? Era a capacidade dele. Ele conseguia chamar outras pessoas. Continuando, em 1981, nós tivemos o IBM 5150, que foi o primeiro computador pessoal produzido pela IBM, né? Esse aí já começa a ter um pouco mais a aparência de um computador dos dias de hoje. Só que observa nessa foto que ele não tem um item que para a gente hoje é essencial num computador, que é o mouse, né? O primeiro computador era totalmente operado através de linhas de comando. Você vê até as letrinhas verdes aí na tela, né? Que relembra muito aí o filme Matrix. Mais para frente, em 2002, tivemos o BlackBerry 5810, que foi considerado aí o primeiro smartphone, ou seja, um celular capaz de não só fazer ligações, mandar SMS, mas também tinha outros recursos como acessar a internet. E, posteriormente, em 2007, a gente teve o primeiro smartphone popular, como a gente conhece hoje, que foi o iPhone, né? Com uma tela touch, ou seja, sem o teclado padrão, com vários recursos visuais, acesso à internet, mídia, etc. E hoje todo mundo tem aí no bolso um celular, que na verdade é um computador, que faz não só cálculos, mas também que faz muito mais do que isso, que mostra vídeos, que faz chamadas de vídeo, tem aplicativos de tudo quanto é jeito, ou seja, hoje nós carregamos no nosso bolso um computador muitas vezes mais potente do que o primeiro computador, que ocupava muito mais espaço. E se você observar aí essa linha do tempo, conforme está aí no canto superior direito, a gente teve uma evolução muito rápida. O salto que aconteceu do primeiro para o segundo item foi de 300 anos, né? Da invenção da La Pascaline até o ENIAC, foi mais de 300 anos. Mas nesses últimos 60, 80 anos, a gente teve uma evolução incrível de capacidade e também de redução de tamanho, ou seja, de eficiência dos aparelhos tecnológicos. E se a gente parar para pensar, um iPhone hoje já está completamente desatualizado. Um iPhone 5 já está muito desatualizado, né? Então, a tecnologia ela vem evoluindo numa velocidade cada vez mais surpreendente. E se a gente parar para pensar em todas as tecnologias que a gente tem hoje, todas elas são incríveis, são surpreendentes, são coisas que há 50 anos não existiam, há 70 anos não existiam. A própria internet, armazenamento em nuvem, energia fotovoltaica, drones, ressonância magnética, trens de alta velocidade. Tudo isso são tecnologias que há pouquíssimo tempo eram consideradas até mesmo impossíveis. Se você parar para pensar que hoje, através da ressonância magnética, a gente consegue ver dentro da cabeça de uma pessoa sem ter que, de fato, abrir a cabeça dela, é algo surpreendente. Em toda a história da humanidade, nunca se pensou em fazer uma coisa dessas.
O que hoje para a gente é, de certa forma, corriqueiro, é normal. E quando a gente pensa, por exemplo, na computação em nuvem, isso é algo assim também que tem mudado muitos paradigmas da gente. Todo mundo conhece esse camarada aí, né? Bill Gates. Todo mundo já ouviu falar que o Bill Gates vira e mexe, o homem mais rico do mundo. Mas ultimamente ele não tem sido o homem mais rico do mundo, ele tem sido o segundo homem mais rico no mundo. Se você entrar lá no site da Forbes, você vai ver aí que a fortuna dele atualizada, isso aí foi ontem que eu tirei, a fortuna dele era só de 117 bilhões de dólares. Né? Agora, quem é o homem mais rico do mundo? Você conhece o Bill Gates, mas talvez você não conheça o homem mais rico do mundo, que é o Jeff Bezos. O Jeff Bezos tem uma fortuna aí estimada em 188 bilhões de dólares. 188 bilhões de dólares. O Jeff Bezos é o CEO e fundador da Amazon, né? E se você parar para pensar, essa fortuna dele aí de 188 bilhões significa quanto? Se você entrar lá no Google e observar que um dólar está a R$ 5,61, se você fizer a conversão aí de 188 bilhões de dólares, isso significa 1 trilhão de reais. Ou seja, a fortuna do Jeff Bezos é maior do que 1 trilhão de reais. Bom, eu não tenho ideia do que seja 1 milhão de reais. Não tenho ideia do que seja 1 bilhão de reais. Eu não faço nem ideia do que seja 1 trilhão de reais. Gente, com 1 trilhão de reais eu compraria o mundo, né? E esse cara tem essa fortuna toda. Aí você vai perguntar, mas por quê? Por que o Jeff Bezos tem tanta grana? Bom, você olha, ele é conhecido por ser o fundador da Amazon. Ah, beleza, aí você entra lá na Amazon, você descobre que a Amazon vende o quê? A Amazon começou vendendo livros, né? Então, livros Ok, beleza, ele começou vendendo livros na internet e tudo mais, tem o Kindle, né, tem a Amazon Prime. Pô, mas a Netflix está aí há muito mais tempo do que a Amazon Prime e não é tão valiosa, né, assim, quanto a Amazon. Os livros, beleza, é importante e tudo mais, mas convenhamos, livro não é a coisa que é mais vendida nesse mundo, né? E o fato também de ser um mercado online, um varejo online, também não significa isso. Então, o que será que a Amazon tem para que o Jeff Bezos tenha tanto dinheiro e para que a Amazon seja hoje considerada uma das maiores empresas do mundo? Bom, a resposta está aqui, ó. A Amazon tem basicamente internet. Existe um ramo da Amazon que é chamado Amazon Web Services, que basicamente provê armazenamento em nuvem. E aí, se você der uma pesquisada, você vai descobrir que aproximadamente 40% da computação em nuvem está em servidores da Amazon. Ou seja, Netflix, Pinterest, Slack e vários outros serviços que você utiliza no seu dia a dia ou que as empresas utilizam estão armazenados nos servidores da Amazon. E é por isso que ela vale tanto hoje, porque a internet hoje é extremamente valiosa. Então, se a Amazon tiver algum problema e de repente todos os servidores dela caírem, você vai sentir de alguma forma esse impacto. É por isso que o Jeff Bezos é tão rico hoje, né? E isso é uma coisa que a gente não vê, isso é uma coisa que está acontecendo nos bastidores. Você, quando está lá assistindo uma série no Netflix, você não fica se perguntando como que a Netflix consegue me mostrar essa série? Como que eu consigo assistir esse vídeo? Você simplesmente quer entrar lá e assistir o vídeo. Você simplesmente quer ir lá e assistir sua série. Você não está se importando com o que está acontecendo nos bastidores. Mas isso é tão importante quanto o que está acontecendo realmente ali no dia a dia, né? Então, isso é uma coisa que nos faz pensar sobre a influência dessas tecnologias no nosso dia a dia. E a gente pode ainda pensar no que ainda está por vir. Ou seja, nós temos aí o 5G, que já está chegando e já está se consolidando, né, se impondo como uma nova tecnologia. A gente tem carros autônomos, temos missões espaciais, né, lançamentos de foguete, a gente tem aí a própria inteligência artificial, engenharia genética ou mesmo a robótica. Tudo isso, gente, são tecnologias que já estão chegando, que de certa forma já estão presentes no nosso dia a dia, talvez num nível não tão impactante,
mas que já está presente no nosso dia a dia e que tende a crescer e cada vez mais fazer parte da nossa sociedade. Então, recentemente, a gente teve o lançamento da SpaceX, juntamente com a NASA, né, que levou 2 astronautas para o espaço. Foi algo completamente novo, uma parceria de uma empresa pública com uma empresa privada para um lançamento espacial. E quem conhece aí o Elon Musk sabe que o objetivo da SpaceX é basicamente levar o homem a Marte, é colonizar Marte, o que não é nada humilde, né? É um projeto extremamente ambicioso. Carros autônomos, a gente já tem aí, por exemplo, em Phoenix, lá nos Estados Unidos, os carros da Waymo, que é uma das ramificações da Google, né? A gente já tem carros autônomos rodando sem motorista. E na China também existem várias empresas que estão desenvolvendo carros autônomos. Existe uma corrida muito intensa disso. As grandes empresas, as grandes montadoras, GM, Mercedes, todas elas também estão investindo nisso. E o objetivo é o quê? É justamente explorar essas novas possibilidades de mercado. E isso vai naturalmente mudar toda a configuração da nossa sociedade. Inteligência artificial e robótica também estão ocupando cada vez mais espaço na nossa sociedade. Então, a inteligência artificial, ela está num caminho de evolução em que pode ser que ela não simplesmente vá substituir o homem em tarefas repetitivas, mas também tarefas que exijam, de alguma forma, um certo nível de cognição ou mesmo de criatividade. A gente já tem, por exemplo, inteligência artificial escrevendo notícias para sites de jornais, por exemplo. Então, tudo isso, né, faz com que a gente pense como que será a dinâmica do futuro do mercado de trabalho. Aqui no Brasil, a gente teve o programa do governo daquela renda de auxílio emergencial, né, que foi para ajudar as pessoas com mais vulnerabilidade a sobreviverem, né, a terem uma subsistência básica durante a pandemia. Na Coreia do Sul, houve um programa semelhante em que o governo pagou um valor, né, deu um valor, se eu não me engano, em torno de $200 para as pessoas, e o objetivo do governo, uma das propostas, né, de um dos governantes lá, é fazer com que isso seja uma realidade para todo o país e de forma permanente. Mas a diferença é a seguinte: aqui no Brasil, o objetivo desse programa era justamente pensando nas pessoas mais pobres. Lá, o objetivo de estabelecer esse programa é pensando na automatização do mercado. Ou seja, até 2024, daqui a 4 anos, talvez alguns aqui nem tenham formado ainda, porque estão começando agora o curso, né? Talvez alguns nem tenham formado, mas a previsão lá é de que até 2024, cerca de 15% dos trabalhos seja automatizado. E aí, o que essas pessoas que perderam esses trabalhos vão fazer? Elas precisam, né, elas precisam de alguma forma sobreviver a esse novo mundo. Então, a ideia do governo lá na Coreia do Sul é basicamente prover uma renda mínima para as pessoas, simplesmente porque não vai mais haver trabalho para elas. E não é por uma questão de pandemia, é por uma questão de avanço da tecnologia. Na Disney, eles já estão utilizando esses robôs que são os robôs de façanhas, né? E esses robôs estão sendo utilizados para fazer manobras, movimentos radicais em gravações e também em apresentações. Ou seja, a ideia da Disney é utilizar esses robôs para substituir os dublês. Se a Disney já está utilizando hoje robôs para substituir os dublês, o que impede ela de utilizar robôs para substituir os atores? Não é? Então, um cutucão assim, né? Quer dizer, a tecnologia está avançando, ela está ocupando espaços. E aí no livro Como Criar uma Mente, do Ray Kurzweil, que foi e é, né, engenheiro da Google, ele fala sobre vários desses avanços da tecnologia, mas dentre eles, ele fala bastante sobre a lei de Moore. A lei de Moore diz que o crescimento da tecnologia é cada vez mais rápido, ele é exponencial. E aí, quando você olha esse gráfico aí, talvez você
você se engane, tá? Porque você vê esse gráfico, você percebe um crescimento numa reta, né? No eixo horizontal aí você tem o tempo e aí você vê o comportamento do gráfico como uma reta. Agora, quando você olha com mais atenção e percebe que o eixo vertical não tem um crescimento linear, ele tem um crescimento, na verdade, exponencial, você percebe que esse gráfico ele está dizendo muito mais do que parece à primeira vista. Observa que no eixo vertical, os números passam de 1.000, não para 2.000, e sim para 10.000, e depois para 100.000, 1.000.000. Talvez um gráfico mais adequado seja este. Este gráfico mostra a lei de Moore. E basicamente o que ela diz é que a velocidade de processamento das máquinas cresce de forma exponencial. Mas a verdade é que nós temos muitas outras coisas, muitos outros ramos, principalmente aqueles relacionados à tecnologia da informação, que estão também crescendo num ritmo exponencial, conforme o próprio Ray Kurzweil mostra lá no livro dele, Como Criar uma Mente. Isso significa o quê? O que isso impacta na sua vida? Isso significa que o mundo está mudando numa velocidade cada vez mais rápida. O nosso pensamento ele tende a ser mais linear, mas a tecnologia avança num ritmo exponencial. Então, por que é tão importante aprender a aprender? A gente torna a ver essa pergunta, né? Por que é tão importante aprender a aprender? E, gente, aqui, né, nesse Say Talks, o meu objetivo de forma nenhuma é dar todas as respostas de como fazer isso. É muito mais instigar você e mostrar para você a importância disso, né, para que você próprio construa as suas respostas e com isso consiga encontrar aquilo que é mais adequado para você. É claro, eu vou mostrar aqui alguns princípios que são muito importantes. Mas por que então é tão importante aprender a aprender? Simplesmente porque o mundo está mudando numa velocidade cada vez maior. E se você não se adaptar a esse novo mundo, a essa nova realidade, as chances de você ficar para trás vão ser muito grandes. Hoje, eu tenho 30 anos. Eu quero viver até os 100. Então, eu faço sempre essa conta, né? Eu quero viver pelo menos até os 100 anos. Ou seja, eu tenho mais 70 anos aí pela frente. Só que eu não quero ficar improdutivo. Eu quero continuar fazendo alguma coisa. Eu quero continuar sendo útil. Eu quero continuar sendo produtivo. O que será que vai acontecer nesses próximos 70 anos? Considerando o que já aconteceu nos últimos 30 e considerando que o crescimento da tecnologia é cada vez maior, o que será que vai acontecer nos próximos 70 anos? Eu não faço ideia, né? Mas, com certeza, muita coisa vai mudar, ok? Faz sentido isso para vocês, pessoal? Até aqui? Se sim, comenta aí no chat. Se não, fala que não tem problema discordar. Faz sentido isso para vocês? Que realmente é importante aprender a aprender? E quando eu falo isso, então, é para que vocês percebam o seguinte, não é simplesmente uma questão de aprender para melhorar a nota. É uma questão de aprender porque é uma necessidade humana, né? É uma necessidade social, é uma necessidade por causa das mudanças que estão acontecendo. É claro que a gente precisa aprender a aprender para melhorar as nossas notas lá nas matérias que você faz. Perfeito, isso é extremamente importante. Mas não é só isso, né? Márcia, se você puder ligar o seu áudio, porque aí sua câmera vai aparecer aqui embaixo sem tirar os slides. Se você puder ligar o seu áudio só um minutinho, e aí você dá um oi aí, não sei, faz algum barulho só para a sua câmera aparecer. Ok? Porque senão a gente perde os slides. Então, por que é tão importante aprender a aprender? Porque o mundo está mudando numa velocidade cada vez maior. Então, a gente precisa se adaptar. Gente,
Entendam isso, anota isso aí, anota isso. Aprendizado é igual a adaptação. Aprender é igual a se adaptar. Ou o contrário também serve. Se adaptar é aprender. E o que faz o ser humano tão humano é, dentre outras coisas, a sua capacidade de aprender. Né? Então vamos lá, o que significa aprender? Para a gente conseguir entender essa diferença, a gente precisa, né, para a gente conseguir entender esse conceito, a gente precisa diferenciar duas coisas. A diferença entre assistir aula e estudar. Tá? E isso pode ser aplicado tanto para o regime remoto quanto para o presencial. O que significa assistir aula? Assistir aula é quando você vai para a faculdade, você senta na carteira e você vê o professor falando. E aí você vê o professor explicando a matéria, o professor escreve no quadro, você copia ou tira foto, você vai lá e escuta tudo que ele falou, beleza, você está assistindo aula. Aí você chega em casa e fala assim, beleza, eu vou estudar. Aí o que você faz? Você senta na frente do computador, entra no YouTube e procura lá, vídeo aula de parará. O que você está fazendo? Você está estudando? Não. Você está assistindo aula, de novo. A única diferença é que agora você não está assistindo mais aula presencial, você está assistindo aula remota. Vamos pegar outro exemplo. Você está aí, né, por causa da pandemia, assistindo as aulas de casa. Aí o professor está lá explicando no Teams a matéria, você está lá assistindo, beleza, você está assistindo aula. Qual que é o grande ponto do assistir aula? Assistir aula é uma atividade prioritariamente passiva. Anota isso aí, isso é importante. Assistir aula é uma atividade passiva. O que é estudar? Estudar é uma atividade ativa. Estudar é quando você pega um exercício para fazer, quando você quebra a cabeça naquele exercício, quando você tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes e não consegue. É quando você pensa sobre um assunto, é quando você discute com um colega, é quando de alguma forma você está agindo, você está tendo o papel ativo, você está sendo protagonista daquilo. Um exemplo que eu sempre dou é o seguinte, imagina que eu quero ficar bombadão, saradão por causa do verão. Aí o que eu faço? Eu me inscrevo na academia, vou lá na academia e fico lá 8 horas por dia. Vou sair de lá sarado? Claro que não. Porque se eu simplesmente ir na academia e ficar só olhando as outras pessoas malhando, isso não vai me acrescentar nem 1 grama de músculo. Agora, se eu for todos os dias na academia e ficar lá não 8 horas, não 2 horas, não 1 hora, se eu ficar lá meia hora que seja, mas eu fizer exercícios, ou seja, eu tiver um papel ativo, eu vou ganhar muito mais massa, eu vou ter muito mais resultado, vou perder muito mais peso se for o objetivo, né? Vou ter um resultado muito maior do que se eu ficar lá 8 horas de forma passiva. Se isso faz tanto sentido para a gente na atividade física, na musculação, por que isso não é tão óbvio na atividade intelectual? Quer dizer, é óbvio que não adianta eu ficar lá 8 horas vendo uma pessoa treinando, eu não vou ficar forte por causa disso. Mas se eu treinar, eu vou. Agora, por que isso não é tão óbvio quando a gente entra numa sala de aula? Por que às vezes a gente passa 2, 4, às vezes até 8 horas assistindo aula e acha ruim quando não aprende, né? Quando as notas não são significativas? E aí, eu queria te falar uma coisa, isso não é culpa sua. Infelizmente, o nosso sistema educacional, e também não é só no Brasil, isso é um mal do mundo inteiro, o nosso sistema educacional nos educou, nos doutrinou a ser passivos. Então, ao longo de toda a nossa vida, a gente aprendeu a assistir aula e não a estudar. Tem um livro chamado Fora de Séries, Outliers, do Malcolm Gladwell, é um livro super bacana. E ele fala o seguinte, para você se tornar um especialista em qualquer coisa, você precisa se dedicar durante 10.000 horas a isso.
Então, Bill Gates teve 10 mil horas de programação antes mesmo de fundar a Microsoft. Os Beatles tiveram 10 mil horas de apresentações em palco antes de se tornarem, né, famosos. Atletas e tudo mais, todos eles tiveram 10 mil horas de dedicação antes de se tornarem especialistas na sua área. Se você parar e fizer a conta, considerando que você fica 4 a 5 horas por dia na escola, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, você passou, adivinhe, mais de 10 mil horas assistindo aula. Consequentemente, você se tornou um especialista em assistir aula. O problema é que assistir aula é diferente de estudar. Então, quando você assiste aula, você está numa forma passiva. Quando você estuda, você está numa postura ativa. Quando você assiste aula, você aprende muito pouco. Quando você estuda, você aprende mais. A parte de assistir aula, ela é fundamental, mas ela não é tudo. Então, se eu for na academia e começar a fazer os exercícios lá do jeito que eu achar que é o certo, se eu fizer os exercícios de qualquer jeito, eu vou acabar me lesionando. Então, não vai ser uma coisa positiva. Eu preciso de alguém que me mostre como fazer o exercício, preciso de alguém que me oriente, alguém que me corrija, ou seja, eu preciso ter uma certa carga teórica do exercício. Eu preciso ver, eu preciso ter uma postura passiva, mas eu não posso me limitar a isso. Tá? Então, assistir a aula é muito importante, mas não é tudo. E, infelizmente, né, no nosso processo educacional, muitas vezes a gente aprendeu só a assistir a aula. Ou seja, a gente é incentivado a ficar calado, a gente é incentivado a não conversar durante a aula, a gente é incentivado a copiar o que está no quadro, mas a gente é pouco ou zero incentivado a pegar a matéria, fazer os exercícios para entender, questionar. Ou seja, a gente precisa, o quê? A gente precisa praticar, ok? A gente precisa praticar. E aí, vamos entender como é que funciona o nosso aprendizado. Bom, a gente aprende porque nós temos um cérebro incrível, uma máquina incrível, né? Que consegue ser muito versátil, que consegue dominar habilidades manuais, habilidades linguísticas, habilidades musicais, habilidades que a gente não vê outros exemplos na natureza. Então a gente vê animais extremamente inteligentes, como golfinhos, por exemplo, mas a capacidade humana, a capacidade intelectual cognitiva humana supera de longe a habilidade desses outros animais. E como que funciona lá no cérebro? Bom, lá no cérebro você tem os neurônios, que são as células, né, que funcionam durante várias situações. Por exemplo, quando você sente dor, quando você sente um toque na sua pele, os seus neurônios estão sendo ativados. Quando você ouve um som, quando você escreve alguma coisa, quando você lê, os seus neurônios estão sendo ativados. E existem cerca de 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. É muito neurônio, é muito neurônio. E aí, quando esses neurônios estão lá, eles têm alguns conceitos que são importantes, né? Primeiro, esses neurônios, eles realizam o que a gente chama de sinapses. As sinapses são as ligações entre os neurônios. E cada vez que você aprende uma informação nova, ou quando você vive uma experiência nova, você está formando novas sinapses. Essas sinapses são ligações entre neurônios. Agora, quando vários neurônios numa certa região se ligam, eles formam o que a gente chama de redes neurais. Então aqui já vem o primeiro conceito da aprendizagem. Essa ligação, essa sinapse, ela vai se tornar tanto mais forte quanto mais ativada ela for. Ou seja, quanto mais repetida ela for. Então, vamos pensar o seguinte, se você perguntar para uma criança de 2 anos, qual que é o nome dela, o nome completo dela, qual é a idade dela, onde que ela estuda, qual que é o nome completo dos pais dela, ou mesmo, né, se você perguntasse qual que é o telefone dos pais dela, ou da casa dela, ela não vai saber responder muitas dessas coisas. Por quê? Ela não repetiu bastante. Mas quando ela vai crescendo e as pessoas vão perguntando para ela qual que é o seu nome, quantos anos você tem, ela vai repetindo essas informações e aí ela vai intensificando essas sinapses, consequentemente aquilo passa a ser algo automático.
Se alguém te perguntar hoje qual é o seu nome, instantaneamente, na hora, você ali já responde, meu nome é Ricardo. Você não tem a menor dúvida disso. Quando alguém te pergunta seu telefone, por exemplo, no início, quando você acabou de trocar de chip, você tem muita dificuldade de responder. Mas quando você vai repetindo isso várias vezes, aquilo se torna algo automático. Então, no início, qualquer aprendizado, guarde isto na sua cabeça e no seu coração, né? No início, qualquer aprendizado é difícil porque requer novas sinapses, tá? Não importa o que você vai fazer. Se você, eu, por exemplo, sou péssimo em não sei desenhar nada. Se eu quiser aprender a desenhar, eu vou ter que passar pelo estágio 0 de aprendizado, que é o quê? Eu não tenho habilidade nenhuma. Mas isso não significa que eu não possa aprender, tá? Isso não significa que eu não possa aprender. Hoje eu dou aula de física. Significa que eu sempre soube física? De forma nenhuma. Mas como eu repeti e eu fiz muitos exercícios na minha vida, gente, eu não sei, eu não tenho ideia, mas eu devo ter feito aí da ordem de dezenas de milhares de exercícios ao longo da minha vida. Hoje, isso é uma coisa automática. Por quê? Repetição, repetição, repetição. Então, a primeira coisa que você pode fazer é repetição. Quanto mais você estudar alguma coisa, quanto mais você repetir aquele processo, mais automático ele vai ficar. Se você já toca algum instrumento musical, por exemplo, você sabe que o processo é exatamente o mesmo. No início é muito difícil, mas conforme você vai repetindo, você vai ganhando destreza naquilo, ok? Beleza. Repetição é um dos conceitos chaves do aprendizado. Ou seja, quanto mais exercícios você fizer de uma atividade, mais você fortalece as sinapses daquele conhecimento e mais automático ele se torna, mais fácil aquilo se torna para você. E outra coisa também que você pode utilizar é a associação. Eu volto nisso num instante. Agora, gente, vamos pausar aqui e fazer uma reflexão rápida. O nosso cérebro, ele tem cerca de 2% da sua massa corporal. 2% da sua massa corporal, aproximadamente, tá? E ele consome todo dia cerca de 20% da sua energia, mesmo que você fique parado o dia inteiro. Ou seja, o seu cérebro consome muita energia. Por que ele consome essa energia toda? Justamente porque realizar todas essas sinapses não é algo fácil, é algo que requer, que demanda muita energia. Qual é a moral disso? Qual que é a conclusão disso? Infelizmente, se você achou que eu ia te dar alguma fórmula mágica de aprendizado, é que eu lamento te informar, mas infelizmente o processo de aprendizado ele requer esforço. É claro que não precisa ser um esforço desorientado, um esforço burro. Pelo contrário, ele pode ser um esforço inteligente, tá? Pode ser um esforço inteligente. Mas a moral aqui é aprender requer esforço. Não existe mágica. Requer dedicação, requer você dedicar um tempo para aquilo, tá? E aí é claro que existem todos os desafios e cada um tem os seus desafios aqui, mas aprender requer esforço, requer energia, requer intenção. Você entender isso já é o primeiro passo e já vai te ajudar muito, ok? Beleza, então assistir aula é diferente de estudar. Assistir aula, gente, é muito mais fácil, porque requer menos energia. Estudar requer esforço. Então, naturalmente, é mais difícil mesmo. A gente estava falando no início aqui sobre a questão da procrastinação. Quando você está assistindo a videoaula aí na sua casa, é só você clicar abrir nova aba e aí você já pode entrar num mundo de diversões, né? Você já pode entrar no YouTube, já pode fazer o que você quiser da sua vida, entrar nas redes sociais e tudo mais, e não vai ter ninguém te vigiando nisso. Então, realmente, o ensino remoto ele traz esse desafio. Mas, por outro lado, entender que é mais fácil, de fato, você ir para a diversão, né? Você ir para a procrastinação, do que você estudar. Isso acontece por um motivo orgânico, fisiológico. O seu cérebro, para aprender, requer energia. Então, é natural, tá? É natural você ter essa tendência. Mas, por outro lado, se você quer realmente aprender e se você entende realmente a importância de aprender, então
você consegue direcionar melhor esses esforços. Ok, então eu vou dar aqui algumas dicas práticas, né, sobre a diferença entre a postura passiva e a postura ativa. A postura passiva é aquela em que você simplesmente copia, é aquela em que você fotografa, que está no quadro, é aquela que você pula o exercício porque você não conseguiu fazer na hora, é aquilo em que você simplesmente aceita. O professor explicou a questão, você aceita. Seu colega te explicou como é que faz o exercício, você simplesmente aceita, né? É aquela que você vai direto para a resposta, você procura a resposta no Google, você olha o gabarito, você não pensa. Tudo isso é postura passiva. Tudo isso é postura passiva. Você vai ter a resposta ali na hora, é um caminho mais fácil, mas é o caminho que não dura. Ok? E aí, a diferença então é a postura ativa. Na postura ativa é aquela em que você está assistindo uma videoaula, você pausa para entender o que o professor falou, você volta, você questiona, você anota, você questiona, né? Você não simplesmente aceita e recebe aquela informação, você se pergunta o porquê dela, você volta e assiste de novo quantas vezes for necessário, você procura outros caminhos, você faz, ou seja, você exercita, você pensa, né? Tudo isso faz parte do processo de aprendizado ativo. Você tem que ser o protagonista. E aí, gente, vamos pensar. Hoje você está na faculdade, você tem uma motivação, entre aspas, que é o quê? É ser aprovado, é obter uma boa nota naquele conteúdo, né? Naquela disciplina. Você precisa passar na matéria. Essa é a sua motivação. Ótimo, perfeito. Mas entenda que aprender não é simplesmente aprender para uma prova, aprender para passar. Aprender significa construir a sua personalidade, construir quem você é, construir o seu caráter. E a minha avó, ela falava uma coisa muito interessante, né? Quando eu era adolescente, ela vivia falando para mim assim, a minha avó japonesa, ela falava assim, mais ou menos desse jeito. Tem que aprender 5 idiomas, né? 5 idiomas. Português, japonês, espanhol, francês e italiano. Porque aí vai trabalhar de intérprete e carrega tudo que precisa, ó, não precisa de maleta, carrega tudo na cabeça. Eu não aprendi 5 idiomas, mas eu acho que essa lição, de certa forma, ficou. Porque quando você se constrói como um profissional, quando você investe no seu aprendizado, no seu conhecimento, não importa para onde você vai levar aquilo com você. Então, quando a gente depende, né, de uma, sei lá, de um mecanismo externo, um meio de produção, uma linha de montagem, né, você trabalha numa indústria, aí você vai embora daquela indústria, aquela linha de montagem ficou lá. Ela não pertence a você, mas o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu, aquilo você vai levar para qualquer lugar da sua vida. Então, isso aumenta o seu valor. E pensando também em todas as mudanças que o mundo está passando, todas as mudanças tecnológicas, né, que estão acontecendo, a gente precisa não só aprender, mas também aprender como é a melhor forma de você aprender. Porque você vai sair da faculdade, você vai se formar, você vai adquirir um diploma, mas o seu processo de aprendizado não vai de forma nenhuma parar aí. Existe muito mais pela frente, né, que você vai precisar se atualizar o tempo todo, aprender novas habilidades, aprender novas competências, aprender novos conteúdos, porque o mundo não vai parar e você não vai querer ficar para trás. Então, por que é tão importante aprender a aprender? Para que você se realize profissionalmente, para que você se realize enquanto pessoa, para que você se realize enquanto ser humano. E aí, né, bom, eu poderia ensinar aqui várias técnicas de aprendizado. Eu poderia ensinar várias dicas, enfim, várias ferramentas que existem. E de fato, né, se você já viu, eu tenho um canal no YouTube em que lá tem quase 100 vídeos falando sobre tudo quanto é ferramenta de aprendizado, dica, como montar um planejamento de estudos, como utilizar ferramentas, técnica Pomodoro, que eu super recomendo para todo mundo, né? Então, assim, existem várias ferramentas. Agora, como o nosso tempo aqui também é curto, eu acho que o mais importante do que ensinar as ferramentas para você é te
provocar, é te fazer buscar por si mesmo. Até porque hoje a internet oferece conhecimento assim de uma forma super rica, densa e gratuita. Ou seja, mais do que eu ter a pretensão aqui de te mostrar tudo, eu acho que o mais importante é incentivar em você ter essa autonomia, porque é isso que é aprender. Aprender não é simplesmente decorar. Aprender é ter atitude, é dar o primeiro passo, é você ter a iniciativa de buscar, de crescer. E aí, a gente conclui aqui para abrir para algumas perguntas, né? Com essa frase: aprender é uma jornada e não um destino. Quer dizer, não é simplesmente um diploma, é muito mais do que isso. É você estar o tempo todo percorrendo essa estrada. E aí você vai ver que ela não é uma coisa chata, não é uma coisa difícil. Pelo contrário, quando você aprende a aprender, você percebe que aprender é prazeroso, é gratificante, né? E você vê que o mundo, os horizontes se expandem cada vez mais. Beleza? Então, a gente vai abrir agora por uns minutinhos aí para alguns comentários. Eu vi que foram aparecendo alguns ao longo aí da nossa conversa. Kelly, você quer comentar alguma coisa? Boa noite, gente. Agradecer novamente a sua palestra, né, professor Ricardo? Como sempre, muito boa, muito bom te ouvir sempre. Temos sempre muito a aprender com você. Então, agora vamos abrir realmente para as perguntas, alguma sugestão que vocês queiram passar aí para o professor. Vi que algumas pessoas falaram algumas coisas lá em cima, mas vai ser difícil resgatar tudo que foi falado, então se alguém quiser fazer algum comentário para o professor Ricardo, fique à vontade. Eu vi algumas perguntas e deixa eu comentar aqui algumas coisas rapidinho, né? Primeiro, falaram aí sobre a dificuldade do ensino remoto, né? A dificuldade de dividir entre o que é diversão, né? E o que é aprendizado. Então, realmente, isso é uma coisa muito complicada, né? Eu digo que a internet rompeu as barreiras num sentido positivo, mas por outro também ela derrubou as paredes, no sentido de que hoje tudo se mistura. Diversão se mistura com aprendizado, com trabalho, com família, então tudo acaba ficando sobreposto, né? E aí a gente tem uma certa dificuldade realmente. Algumas dicas que eu dou nesse sentido. Primeiro, a técnica Pomodori é uma das técnicas mais eficientes que eu vejo assim e que é uma das mais fáceis de se implementar. Muitos alunos acabam me comentando depois como que foi importante eles terem aplicado essa técnica. Basicamente, a técnica Pomodori é você se concentrar durante 25 minutos numa atividade. Por exemplo, você vai estudar, então você coloca o seu despertador para 25 minutos. E aí, depois desse tempo de concentração, você passa 5 minutos de diversão. E esses 5 minutos de diversão é importante, é interessante que seja relacionado a alguma coisa que não esteja numa tela. Ou seja, não é adequado você assistir vídeo no YouTube ou então entrar em rede social, até porque senão você não dá tempo para o seu cérebro descansar. Vai brincar com o seu cachorro, vai tomar uma água, vai fazer alguma coisa, vai dar uma volta, vai fazer uns exercícios, sei lá, faz qualquer coisa e aí depois você volta. E aí você vai repetindo isso, 25 minutos de concentração, 5 minutos de pausa. Quando você vai fazendo isso, fica muito mais fácil para você absorver aquele conteúdo. Então, 25 minutos é só uma sugestão. A ideia é você intercalar momentos de concentração com momentos de pausa. Eu, particularmente, gosto de concentrar durante 50 minutos e depois 10 minutos de pausa. Né? A forma como eu funciono. E, gente, cada um vai descobrindo o seu jeito, tá? Cada um vai descobrindo o seu formato, o que funciona melhor para você. Eu acho que o ensino remoto, de fato, ele tem essas dificuldades e desafios, mas, por outro, ele, de certa forma, é o futuro. Talvez não o ensino remoto em si, mas o ensino híbrido, né? A disponibilização de conteúdos de uma forma online, ela é cada vez mais comum e ela tem uma tendência a ser cada vez mais comum. Por isso, a gente precisa, o quanto antes, aprender a lidar com isso.
E eu falo como um aluno também. Eu já comprei vários cursos online e não assisti nenhuma aula deles até hoje. Hoje mesmo eu estava assistindo uma primeira aula de um curso online que eu comprei e assim, estava lá guardado esperando há muito tempo. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, mas é uma tendência cada vez maior, né, de que o conteúdo esteja disponível de forma online. E no YouTube você pode aprender muitas coisas também. Então, saber dividir esses tempos, talvez através da técnica da Pomodoro, né, talvez seja uma das técnicas mais importantes. Outra dica rápida que eu te dou aqui é a seguinte, essa daqui é uma sacada genial, é você separar as caixinhas. Como eu disse, a internet rompeu as paredes, ela derrubou as paredes das caixinhas, né? Então tá tudo misturado. Família está misturado com estudos, está misturado com diversão, está misturado com trabalho. Então você precisa, você, de forma consciente, estabelecer essas paredes. Quer ver uma dica que pode mostrar como fazer isso? Você pode baixar dois navegadores, provavelmente você já tem um. Eu, por exemplo, uso muito o Chrome no meu notebook. Então você pode baixar um outro, por exemplo, o Firefox, e aí separar um navegador da diversão e um navegador do trabalho e do estudo. Então, por exemplo, eu só vou entrar no Chrome para assistir aula, para estudar, para aprender, etc. E o Firefox eu vou usar ele para diversão. E aí eu posso até criar contas. Eu posso, por exemplo, criar duas contas lá no YouTube. Uma conta de aprendizado e uma conta de diversão. E aí, sabe o que vai acontecer? As próprias sugestões do YouTube vão ser direcionadas. Quando você entrar lá no Chrome, que é o seu navegador do foco, só vai aparecer lá videoaula, vai aparecer conteúdo educativo, de aprendizado, coisas direcionadas. E quando você entrar lá no Firefox, vai aparecer sugestão de meme, de comédia, essas coisas. Você separou, através da sua caixinha, né, os dois ambientes. Outro exemplo, muitos celulares têm dois chips. Então você pode, eventualmente, criar dois WhatsApps. Né? Tem alguns celulares também que permitem você habilitar duas contas, né, do WhatsApp. E aí você habilita duas contas, uma delas da diversão, outra delas do trabalho, do foco. Você ter essa iniciativa de dividir o que é cada coisa, o que é o momento de cada coisa, vai te ajudar muito, beleza? Eu vi um comentário do Rafael falando sobre um TEDx de que não é necessário 10 mil horas para você aprender. E isso é verdade. O que eu comentei no livro e que o Malcolm Gladwell fala é que você precisa de 10 mil horas para se tornar um especialista, né? Um profissional de elite ali daquela coisa. Mas, de fato, graças a Deus, a gente não precisa de 10 mil horas para aprender, imagina? Senão ia ser um problema, né? E, realmente, aquele TEDx lá é muito interessante, ele dá algumas ideias também sobre aprendizado. Que fala sobre como aprender qualquer coisa em 40 horas, se eu não me engano, né? Eu vi uma outra pergunta aí, alguém que perguntou. O Paulo falou, de certa forma, a repetição é bom até certo ponto. Não, verdade, Paulo. A gente não pode ter simplesmente uma repetição mecânica, né? A repetição, pela repetição em si, ela não é necessariamente o caminho mais efetivo. Mas é importante a gente entender que é importante a gente dedicar esforço, né? Eu falei também da repetição para a gente entender o funcionamento das sinapses, das ligações neurais. Agora, muitas vezes, a dedicação de um esforço direcionado é que vai ajudar a gente a aprender. Anotem aí, pessoal, não vai dar tempo de eu explicar aqui, mas depois vocês procurem, por favor, lá no YouTube, no meu canal Ricardo Motai, procura lá, Ricardo Motai, técnica dos ganchos mentais. Eu falei sobre uma técnica de associação que é muito interessante. Técnica dos ganchos mentais. Tem um outro vídeo lá também que tem a ver com isso, que é uma dica de Einstein para aprender, lá no meu canal também. O professor Rommel mandou aí a taxonomia de Bloom, que é um tópico super interessante também para a gente, né, refletir sobre isso. E basicamente a gente percebe que na taxonomia de Bloom, as atividades que te dão mais um nível de aprendizado mais significativo são aquelas em que a gente tem uma postura mais ativa, né? Como ele mandou aí na foto, o topo lá é o criar, é a postura máxima de uma atividade. Que mais? Raíssa perguntou aí sobre dificuldades com atenção.
Ô, Raíssa, a dica do Pomodoro eu acho que é a melhor de todas. Algumas pessoas têm algumas dificuldades de concentração por necessidades especiais. Aí é importante também verificar caso a caso, né? Mas a dica do Pomodoro já vai te ajudar bastante. Bom, pessoal, eu estou vendo que tem várias perguntas aqui, né? E eu queria comentar e responder todas. Agora o nosso tempo está encerrando aí, e aí eu vou... queria deixar então aberto para a gente poder depois continuar conversando, seja pelo Instagram, Ricardo Mutai, ou então pelo próprio YouTube, ou mesmo se alguém quiser, depois eu posso passar meu WhatsApp, não tem problema nenhum, para a gente continuar conversando, né? Eu sei que, infelizmente, eu não pude responder todas as perguntas, mas, como eu falei, o meu propósito principal aqui nesse Talks não era mostrar o caminho, era estimular você a percorrer esse caminho. Porque o meu caminho não é o seu caminho você vai descobrir, você que vai traçar ele, mas se você entendeu a importância de você percorrer esse caminho, de você caminhar, de ter essa autonomia, eu acredito que o objetivo aqui foi alcançado. Beleza? Kelly, se quiser comentar alguma coisa. Bom, então o professor já passou os canais de comunicação dele, né? Palestra muito boa. Vi que alguém falou que entrou atrasado, que gostaria de ver a palestra depois, mas as palestras elas ficam disponíveis, viu, gente? A gravação foi feita, o vídeo vai ficar disponível para vocês no site do ICEI Talks, tá bom? Então, quem quiser assistir depois, pode assistir pelo próprio site do ICEI Talks. Então, muito obrigada a participação de todos vocês. Muito obrigada novamente, professor Ricardo Mutai. Vou agradecer também a Márcia e a Andressa, né, que fizeram a interpretação aí. E é isso. Kelly, o certificado, foi perguntado sobre o certificado. O certificado, os alunos da física... Pode falar, Kelly, que eu explico para quem não é da física. Os alunos da física receberam as instruções no grupo lá do WhatsApp. Vão mandar um e-mail para o professor Bruno. Isso. Para quem não é da física, nós temos um contato no site, você pode sugerir talks ali, você pode entrar em contato com a gente e solicitar seu certificado. Tá joia? E nosso sistema ele permite um certificado do evento, pela participação do evento, a gente tem um registro de todos que entraram aqui no evento e a gente encaminha o certificado. Então, quem não é da instituição, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer a solicitação do certificado que a gente envia. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos, né? Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a todos pela participação, né? E espero que tenha sido útil esse nosso momento. Bom, então boa noite para todos vocês, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima.